Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um preceito, um estudo nosso diário aí pra gente estar começando o nosso dia mais abençoado, na mais perfeita ordem divina, com a maior facilidade, né, gente? Porque ninguém merece estar sofrendo nessa vida, né? Sofre porque escolhe sofrer. Ai, Cris, não é assim não, eu não tô escolhendo sofrer. Gente, é tão engraçado essa questão da crença, das crenças que nós temos, né? Eu, por exemplo, descobri uma crença, eu já falava pra vocês do sofrimento, que a gente veio aí com essa crença, né, de lá, de muito de trás, mas vamos falar mais recentemente, como eu sempre falo pra vocês aqui, da crença lá da crucificação de Jesus, do sofrimento, e aí vem de muitos anos antes ainda de Jesus, né, milhares aí de anos. Mas olha só que engraçado, a gente tem essa crença do sofrimento. E aí, dando um exemplo, né, meu aqui, e inclusive até da minha mãe também, que a gente estava conversando, é inconsciente, a gente não percebe que a gente tem esta crença. E aí eu fui, aos poucos, descobrindo por que eu não queria passar pelo processo. Lembra que eu falo para vocês, e falei recentemente, que eu sempre almejava o resultado? Sempre almejava o resultado sem querer passar pelo processo. E aí estava a minha crença. Por quê? O que todo mundo divulga para nós? Que a pessoa passou pelo processo, né? Ou passou por uma doença, aí foi ao médico, ou mesmo vamos jogar aqui para a área profissional, estudou, ia descalço para a escola, e aí ganhou bolsa, não tinha dinheiro para pagar, e todo aquele drama que é contado pra gente no meio das histórias, no meio da conversa, né? Então, todo o processo, se vocês prestarem atenção, tem o fundo, subliminares, né, gente? São as mensagens aí, o Hélio Couto fala muito sobre isso, só que a gente não percebe. Então, por trás de toda essa mensagem do processo, tem o quê? O sofrimento. Então hoje eu percebo, e olha como é bom você reconhecer isso e perceber qual é a crença que estava lá atrás. Por que você não queria passar pelo processo? Porque o que todo mundo fala pra gente é que o processo é doloroso. E como eu falo pra vocês, eu nunca acreditei no sofrimento, eu nunca acreditei que eu precisava passar pelo sofrimento. O processo na minha cabeça era passar pelo sofrimento. E como eu não queria passar pelo sofrimento, eu não queria passar pelo processo. Eu já queria estar lá onde eu queria estar. Então, quando a gente percebe as crenças, a gente abre o nosso olhar e começa a admirar o que você está fazendo da vida. Como eu falo para vocês, hoje eu amo, estou apaixonada pelo meu processo. E não é um processo de dor, não é um processo de dor, é um processo gostoso, porque eu faço o que eu amo, eu faço o que eu gosto. Ai, Cris, mas eu não faço o que eu gosto. Será? Ou será que você tá aí inconscientemente, como eu estava, não querendo passar pelo processo? Então é muito interessante, gente, quando a gente começa a perceber e abrir os olhos espirituais, sair da manada, sair do que todo mundo fala e olhar a história do outro com outros olhos, né? Como um atleta
por exemplo, né, que às vezes machuca toda a mão, né? A gente vê aí os atletas todo, vamos dizer entre aspas, né, todo quebrado. Mas será que foi um sofrimento para eles? Ele escolheu passar por isso. Então, por que as pessoas ficam colocando o sofrimento em cima do processo? Porque tem a crença coletiva. E como eu sempre falo para vocês aqui, a crença coletiva, gente, ela é muito maior do que a nossa crença até pessoal. Porque são as pessoas de fora que estão falando pra gente. E aí a gente tem as nossas conversas internas. Olha só, que aí vem as sincronicidades para confirmar aquilo que você está passando. Então, a gente precisa começar a prestar atenção, como eu falo, estar consciente das nossas crenças. E aconteceu uma coisa recentemente, estava até conversando aqui com meu marido, eu sempre falo para ele, né, meu marido Oscar sempre tá aqui no meio dos nossos vídeos, né? Mas não é Oscar o nome dele não, tá, gente? Senão vai achar que é Oscar, né? Mas aí eu tava conversando com ele, olha só como que a gente precisa estar atento. Eu tô fazendo uma linha de perfumes que chama Fragrâncias que Inspiram. Então tá a coisa mais linda. Qualquer dia eu trago aqui pra vocês darem uma olhada. E aí tem as fragrâncias que eu vou fazer, a linha Black e a linha Gold. E eu já tinha pensado numa essência que é muito gostosa, né? E aí já para fazer a produção um tanto aí já para ter para as pessoas pedirem e não faltar. E aí é a inspiração do Scandal. Só que dentro dos frascos, cada linha, né? A linha Black e a linha Gold vão ser o quê? Riqueza, alegria e amor. E dentro da riqueza tem o cristal de quartzo. E dentro do amor tem o quartzo rosa. São pedras aí cristais, né? Pedras naturais que ajudam energeticamente o citrino, que é a alegria, a riqueza, que é o quartzo de cristal de quartzo, e o amor, que é o quartzo rosa. Então, respectivamente, as suas pedras aí em cada frasco. E aí eu tinha pedido a essência, que é a inspiração do Scandal, né? A família olfativa aí do Scandal. Eu tinha pedido 2 essências já para fazer um número maior de perfume. Gente, aí eu cheguei lá, tinha uma encomenda para eu fazer. Aí eu falei assim, dá para trocar por esse daqui? Que eu não queria dispor de dinheiro, olha só. Aí dando um trabalho aquilo para trocar, porque na verdade não se troca a essência, mas como eu já não tinha levado, então acabou nem saindo da loja. Olha só a crença. Eu fiquei pensando, aí começou a dar trabalho para trocar e tal, precisava dar nota e não sei o que lá. Aí eu falei, aí veio na minha cabeça, peraí, por que você tá trocando uma essência que depois daqui uma semana você vai precisar comprar de novo? Que você já vai fazer uma quantidade aí suficiente para não faltar. Por que você tá fazendo? Olha como a gente precisa prestar atenção é toda hora, gente. Toda hora vem alguma coisa para você. Por que eu tô fazendo isso? Olha só, uma crença de escassez. Eu ia precisar daquele outro vidro de essência de qualquer forma, mas eu não queria dispor daquele dinheiro naquele momento. O medo de que, não, vou fazer aquele limite ali, tá bom. Então isso é uma crença de escassez. Então todo dia a gente tem que estar prestando atenção nas nossas palavras, no que a gente está ouvindo. Lembra do preceito? Acho que sábado que saiu o preceito, né? Como entra uma ideia, como entra uma crença na nossa mente, quando você está mais distraído. Eu estava distraída porque eu precisava levar a Valentina na aula de música e eu estava lá fazendo uma troca que, na verdade, uma coisa sem pensar, porque eu não precisava estar fazendo essa troca, porque eu ia usar a outra essência de qualquer forma e a outra era uma encomenda. Olha só que coisa louca. Então por isso que a gente tem que estar prestando atenção todos os dias. E aí quando você perceber, opa,
corto aqui agora no momento. Isso já não está mais em mim, lembra? Meus pensamentos, minhas crenças antigas, meu eu antigo não tem mais poder sobre quem eu sou, penso e acredito hoje. Maravilhoso, né? Que coisa mais linda. Vamos lá, gente, para as nossas mensagens de otimismo, né? Olha que coisa mais linda, gente. Nada do que é feito por amor é pequeno. Chiara Lubick. Que coisa linda, né? Realmente o amor está à frente de tudo aí que nós somos. E precisamos deixar esse amor extravasar, esse amor ser expressado cada vez mais na nossa vida, né? Que coisa maravilhosa. Hoje, 14 de novembro, o nosso título desse mês aqui, deste livro, Preceitos de Luz, que é um estudo realmente, como eu falo para vocês, mentalização do amor, perdão e paz. Não é maravilhoso, gente? 14 de novembro, faltando aí 30 dias pra gente acabar esse estudo e começar outro. Porque a gente precisa estar constantemente, diariamente em contato com esses ensinamentos. Porque é só assim que a gente consegue eliminar, transmutar, transformar a nossa vida e as nossas crenças que estão lá, ó, escondidinho no escurinho do cinema, como eu gosto de falar aqui para vocês, né? Vamos lá. Deixar a natureza esculpir. Seja sempre natural, assim como é. Entregue-se a Deus. Não deve ficar tenso. Não pense em esculpir infinitamente a vida. A escultura da natureza é mais bela do que a escultura do ego humano. Quando ocorrer algum incidente, deve solucioná-lo seguindo esta verdade fundamental. Verdade com V maiúsculo. Se manifestar seu ego, baterá a cabeça. Se tiver pressa e se impacientar, tropeçará. Assim como cada cristal da neve tem formas diferentes, não há dois projetos iguais em nossa vida. Além de tudo, a escultura da natureza é perfeita assim como é. Por que ele está falando sobre isso daqui, né, gente? A gente às vezes, lembra que eu falo para vocês que Deus, o universo, ele está jorrando ideias constantemente, infinitamente. Só que cada pessoa vai colocar aquela ideia na sua forma natural, porque cada ser humano é único. Então eu vou receber como aqui, né? Como eu recebi essa inspiração de fazer esse canal, e quando eu comecei o canal, eu recebi muitas mensagens, né? Muitas inspirações. E eu lembro que quando eu falei pro meu marido o nome do canal, ele falou assim: ah, eu prefiro aquele outro. Eu falei: eu tô seguindo a minha voz interior. Então, claro, você vai pedir ideias para as pessoas, mas o que tem que prevalecer é a sua voz interior. Não tem problema nenhum você pedir opinião, conselhos, mas o que tem que prevalecer é a sua voz interior, a sua voz superior, porque é ela que sabe mais de você e do seu projeto do que qualquer outra pessoa. E aí o que ele quer dizer aqui é para você seguir o natural. E quando ele fala aqui, né, deixar a natureza esculpir, que nem eu falei para vocês que eu tô com esse projeto dos perfumes, né? Fragrâncias que inspiram riqueza, alegria, amor. Muitas ideias foram surgindo, muitas pessoas dando opiniões, mas eu segui o que está dentro de mim.
Eu poderia ter posto qualquer outro nome. Mas o que veio à minha mente foi o quê? Fragrâncias que inspiram amor, inspiram a riqueza, inspiram a alegria. Então, tudo para ajudar você a se conectar ainda mais com a sua essência. Então, é deixar seguir o fluxo, é deixar a inspiração sair de dentro de você e não mudar a escultura natural da ideia original que apareceu para você, que surgiu, que inspirou você. Às vezes a gente tem uma ideia, mas a gente fica procurando coisas fora para fazer. E fora, quando você tá fora, você tá indo com a manada. Então, a economia subiu, você sobe. A economia desceu, você desce. Apareceu uma coisa na televisão, você fica triste. Apareceu uma coisa alegre, você fica feliz. Então, não. O natural é você ser alegre, feliz, próspero, abundante. Então, quando a gente sai correndo aí atrás de fazer as coisas aqui, através de fora, né? Olhando para fora, é onde tudo se perde. É onde você se perde. É onde a tua ideia se perde. Por quê? Porque você está indo para fora de você. Então, haja com a ideia natural que você foi inspirado. E às vezes você fica sem ideia do que fazer. Mas calma. Olha só como ele fala. Olha aqui que ele fala, gente. Do ego, né? A escultura da natureza é mais bela do que a escultura do ego humano. Quando ocorrer algum incidente, deve solucioná-lo seguindo esta verdade fundamental. Se manifestar seu ego, baterá a cabeça. Se tiver pressa e impaciência, tropeçará. Assim como cada cristal da neve tem formas diferentes, não há dois projetos iguais em nossa vida. Além de tudo, a escultura da natureza é perfeita assim como é. Então essa ideia que você recebeu aí, essa inspiração que você recebeu aí é única. Porque você é um ser único. Quantas pessoas que não fazem perfume? Quantas pessoas que não fazem o que eu estou fazendo aqui no canal, falando sobre espiritualidade, sobre lei da atração, sobre amor, sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, sobre desenvolvimento espiritual. Mas cada um vai falar de uma forma. Cada um vai se conectar com quem tiver ressonância. Entende? Então, não se preocupe, haja de acordo com o seu natural. Se tá pesado, lembra que eu falei no começo do vídeo, começou a dar aquele problema para trocar, eu já comecei a ficar apavorada e aí veio, por que que você está fazendo isso? Se daqui a pouco você vai ter que comprar para fazer outra, já vai fazer 2 de uma vez? Então, quando uma coisa emperra, gente, tenha paciência, peça orientação a Deus, orientação, vá dormir, me oriente. Lembra que eu falei? Escolha a partir do que você decidir. Você vai pedir opinião, mas no final das contas é você ouvir o teu ser interior, a tua potência infinita. Tá bom, potências infinitas? De novo, né? Ficando redundante aqui. É o seu interior que vocês precisam começar a escutar. E isso é treino. Isso é confiança. Isso é fé de que só tem o melhor para você. Basta você decidir e escolher.
tá bom? Vou deixar o link aqui do site para vocês entrarem lá, inspiraçõesparasser.com.br, para conhecer a coletânea de Neville maravilhosa, que, gente, é incrível aquela coletânea, ela quebra muitas crenças religiosas que tá aí, ó, escondidinho, e que muitas pessoas não percebem o quanto isso trava a vida delas. Tá bom? inspiraçõesparasser.com.br, entre lá, quem sabe já vai ter o perfume lá para vocês conhecerem, tá bom? Vamos lá ler mais uma vez. Deixar a natureza esculpir. Seja sempre natural, assim como é. Entregue-se a Deus, não deve ficar tenso. Não pense em esculpir infinitamente a vida. A escultura da natureza é mais bela do que a escultura do ego humano. Quando ocorrer algum incidente, deve solucioná-lo seguindo esta verdade fundamental. Se manifestar seu ego, baterá a cabeça. Se tiver pressa e se impacientar, tropeçará. Assim como cada cristal da neve tem formas diferentes, não há dois projetos iguais em nossa vida. Além de tudo, a escultura da natureza é perfeita assim como é. Que coisa maravilhosa, né? Que vocês tenham aí mais um dia abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé. Acredite no seu potencial infinito. Acredite na sua voz interior. Até amanhã com o nosso preceito do dia 15 de novembro, às 6 horas da manhã. Eu espero vocês aqui. Até lá.